Bom dia, queridos alunos, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e ficando em casa o máximo possível, usando o nosso tempo para estudar. Bom, o trabalho que eu passei para vocês, eu estava pensando e ele vai valer para NPC, tá? Como nota de NPC. Então, caprichem. Eu estava pensando e eu acho melhor deixar ele valendo nota para NPC. E aí, na verdade, eles são 3 trabalhos. Você vai fazer um mapa mental. E eu botei um vídeo bem explicadinho. Eu não fiz um vídeo porque eu achei que a menina explicou tão bem, tão direitinho, que eu não precisava fazer um vídeo explicando. Então, qual é a ideia? Que você vai fazer um mapa mental, trazendo os principais conceitos secundários, as características, os requisitos, né? Organizando isso numa folha de papel. Pode ser de caderno, pode ser A4, ofício, tanto faz. Pode ser digitado, pode ser à mão. Agora, uma coisa que eu vou avisar. Se eu encontrar o seu trabalho igualzinho, prontinho na internet, que você pegou e imprimiu, você vai ter problemas, você vai acabar indo para a NEF, porque eu vou dar 0 no trabalho, tá? Porque a ideia é que você faça. É lógico que você pode ser inspirado por algum outro que você viu na internet, como é que se organizou o pensamento, porque assim, o mapa mental, ele é uma das estruturas assim, de raciocínio e de estudo, hoje em dia assim, mais comemorada, porque ajuda muito realmente você a guardar conteúdo, guardar informação e depois estudar. Que quando você faz o mapa mental, você lê o material, você estuda, e o material são os slides, são os livros que eu coloquei à disposição para vocês, e vocês podem consultar a internet, vocês podem buscar outros materiais, não tem problema nenhum. O problema é que você faça um trabalho original, tá? E cuidado com o povo que gosta de pegar trabalho em cima da hora e copiar, tá? Você vai fazer um mapa mental para os impostos municipais, Rio de Janeiro. Cuidado com isso, galera. Impostos estaduais e impostos federais. Dentro dessa organização, você até pode botar no meio município, estado, união. E dali você vai botar os impostos. Depois você vai colocar um pequeno conceito para cada um deles. Aí você vai puxar uma outra setinha, característica especial, fator gerador, alíquota. Você vai organizar. Também era legal que você colocasse a legislação, qual é a base legal desse fator, desse imposto, beleza? É mais ou menos esse o trabalho. Você vai fotografar ou escanear, salvar em PDF, tanto faz, e vai mandar lá para o nosso Google Sala de Aula. Cuidado, galera! Teve muita gente, aqui nessa turma nem tanto, mas muita gente que acabou mandando atrasado porque não prestou atenção na hora de enviar e não percebeu que não tinha enviado. Aí depois, passado o prazo, viu todo mundo receber nota, não viu a sua nota, foi correr atrás e descobriu que não tinha enviado. Então, gente, cuidado, por favor, tá? Bom, vou falar para vocês sobre a reforma tributária. Na verdade, são reformas, né? Nós temos hoje mais de 3 projetos de PEC, né, que são projetos de emendas constitucionais para alteração da Constituição e reforma dos impostos. Por que você está reformando a Constituição e não está fazendo novas leis? Porque, na verdade, eles querem mexer na estrutura do sistema tributário, ou seja, na lógica, na organização que a gente tem das competências, dos fatores. Então, você vai querer mudar isso. Só que essa mudança ela não vai ser tão impactante como se desejava ou como se esperava. Até porque, assim, a reforma que todo mundo está querendo ver é a reforma que vai acabar com impostos. Mas, na verdade, essas reformas, né, todos eles, os principais projetos, eles têm como principal ideia a simplificação desses impostos. Principalmente do quê? Da forma como você vai fazer lançamento, cobrança, fiscalização, para que você possa aumentar e facilitar a fiscalização, para evitar sonegação. Então, assim, não vai diminuir, no final das contas, os valores que a empresa ou que a pessoa física paga de imposto. Ao contrário, para muitos, principalmente para a pessoa física, se essas reformas forem aprovadas, elas vão gerar aumento de impostos, principalmente com relação a questões de serviços. O que vai fazer com que o prestador de serviço se sinta obrigado a aumentar seu valor
do seu serviço, para que ele possa sobreviver e dividir ou passar para o seu cliente o valor do seu tributo, o valor daquele gasto, porque senão ele vai ter uma série de dificuldades até para sobreviver. Principalmente depois de toda essa pandemia e dessa questão econômica mundial paralisada. O Brasil já não havia conseguido fazer uma retomada realmente verdadeira da economia, e não há outro plano no momento a não ser essas reformas, tá? O governo ainda não apresentou a sua reforma tributária realmente. O ministro Guedes, ele vem falando sempre que tem que fazer, vamos aprofundar as reformas, mas eles não apresentam. É um pouco uma característica do governo, sem crítica, só uma característica do governo, que eles costumam esperar, assim, bem próximo da coisa estar acontecendo, eles apresentarem o projeto deles. Eles fizeram isso com relação à reforma trabalhista, ao aprofundamento da reforma trabalhista, que acabou vindo por medida provisória. Então, nessa circunstância, ele não vai poder fazer isso porque não é possível fazer reforma da Constituição por medida provisória. É lei complementar, tá? E isso é do nosso sistema, do nosso tipo de Constituição, que é uma Constituição semi-rígida, que impõe uma fórmula, né, um método para alteração e reforma de algumas partes da Constituição. A nossa Constituição não é inteiramente reformável. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, vai estabelecer as cláusulas pétreas, ou seja, partes da Constituição que não podem ser reformadas. Os impostos, eles podem ser reformados, mas é preciso que se faça a emenda constitucional, e ela vai ter toda uma tramitação mais cuidadosa, mais longa, e que vai exigir um quórum maior para sua aprovação. Beleza, pessoal? E no momento, assim, é difícil para todo mundo estar com a cabeça em reformas e mudanças, até porque a gente tem uma insegurança muito grande sobre o dia de amanhã. E aí as reformas estão paralisadas. Na verdade, o nosso legislativo vem paralisado já há algum tempo, com poucas ações. Ele precisa ser provocado muitas vezes pelo próprio executivo, com as medidas provisórias, com decretos. Eles acabam sendo meio que empurrados pelo judiciário, pelo executivo. O nosso legislativo, ele tem uma qualidade muito baixa, porque eles são pessoas de primeiro mandato, não sabem, não conhecem, e nem tiveram o interesse de buscar conhecer. Parece que também estão muito mal assessorados. Porque às vezes é muito comum, né? Às vezes o político não tem muito conhecimento sobre o processo de como fazer as leis, mas ele tem excelentes ideias. E aí ele se coloca ao redor dele pessoas que conhecem o processo legislativo, conhecem a Constituição, conhecem o regimento interno de Câmara, de Senado, de Congresso, e ele consegue então caminhar e fazer os projetos dele. O problema é que muitas vezes as pessoas, devendo favor, né, os políticos acabam se colocando ao redor uma série de pessoas que não têm conhecimento e acabam realmente patinando e não fazendo absolutamente nada, ou ainda, que é muito pior, que a gente tem visto muito nessa legislatura, são os projetos de leis existentes. É uma coisa extremamente vergonhosa, mas muitos deputados, principalmente deputados, vêm apresentando projetos de leis não para mudar, leis exatamente iguais já existem. E isso tem sido um constrangimento na Câmara, o que só mostra o quê? Desconhecimento do político, mas também desconhecimento e baixíssima qualidade do assessoramento que esse político recebe, né? E também que ele se afastou do assessor de concurso, porque a Câmara, né, o Congresso, eles também possuem pessoal concursado, que muitas vezes que realmente faz aquela máquina ali, aquilo ali andar, porque eles têm conhecimento. A primeira PEC que a gente vai ver, PEC, para você, lembrando que é projeto de emenda constitucional, é a PEC 45, ela é um projeto de 2019, e ela vai ter como objetivo fazer com que a organização e a tributação seja menor, mais condensada, em menos impostos. Hoje, atualmente, a gente tem em torno de 90 impostos, no geral, no Brasil.
E muitas vezes, para uma empresa operar em todo o território nacional, ela tem uma grande dificuldade. O setor contábil vai ter uma dificuldade muito grande, exatamente porque ela vai ter que lidar com uma enorme gama de impostos municipais e estaduais, com alíquotas e fatores geradores diferentes, com isenções, imunidades diferentes, e além dos impostos federais, é claro, tá? Então, o que vai mudar nele seria a forma de cobrança, que passaria a ser no consumo e não na produção. Esse tipo de reforma, ela vai ser, na visão de alguns doutrinadores e estudiosos do tema de direito tributário, um tiro no pé, porque quando você vai tirar a forma de tributação da produção e vai jogar no consumo, você vai fazer com que os grandes centros, você vai fazer com que as grandes cidades, que têm um poder aquisitivo muito maior e que consomem certos produtos, acabem recebendo uma maior carga tributária do que outros. Bom, alguns acreditam que se você... E também há uma grande dificuldade pelo volume de você conseguir fiscalizar o consumo. O que, na verdade, a gente talvez tenha que fazer é exatamente o que às vezes se faz, o que se faz nos Estados Unidos, por exemplo. É que você tem na sua nota o valor do produto, o valor do tributo e a nota fiscal. E a gente sabe que no Brasil é difícil você ter uma certeza de que o consumo está sendo tributado de forma correta, porque, na verdade, nem toda empresa emite nota fiscal com o valor de nota fiscal. Às vezes você sai com um ticketzinho, um papelzinho na mão, achando que você tem uma nota fiscal e você não tem uma nota fiscal e esse tributo não vai ser lançado, tá? Bom, nessa ideia, eles estariam tentando reduzir a burocracia e facilitar, então, através dessa perspectiva, esse lançamento. Um outro problema quando você também vai lançar no consumo e não no produto, é que você talvez desincentive algumas empresas de trabalhar na sua cidade ou no seu estado. Hoje, muitas empresas são atraídas a trabalhar, a funcionar e gerar emprego, gerar imposto, gerar uma economia importante por questões tributárias. Então, o prefeito, o governador informa aquele empresário: olha, vem para minha cidade, vem para o meu estado, que eu vou te dar tal isenção, tal imunidade, eu vou te dar tal alíquota, vem para cá, eu vou conversar com o meu legislativo, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, e realmente ele traz. E aí, qual é a ideia dele? Se meu imposto ganhar, se meu município ganhava 100 de imposto, eu trazendo essa empresa para cá, mesmo dando isenção de impostos para ela vai atrair pessoas, vai atrair consumo, vai atrair renda direta e indireta. Eu vou talvez conseguir 100 mil. Então, mesmo com as imunidades, é importante, isenções ou diminuições de alíquotas, ele estaria continuando a ganhar. E isso é importante estabelecer, né? Não adianta você trazer, mas o emprego é importante, mas é importante também o financiamento dos serviços públicos, que é esse o principal objetivo dos impostos, tá? Nessa ideia, eu trouxe aqui, ele vai prever, então, a substituição de 5 impostos pelo IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços. Ele acabaria com o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Todos eles seriam colocados numa coisa só, se tornando o IBS. Dessa forma, eles acreditam que eles facilitariam a possibilidade de lidar com esses impostos. O problema todo é que você, na verdade, vai trazer benefício para a empresa, porque muitos podem estar se perguntando: tá, se eu peguei esses impostos, todos os 5, e vou criar um imposto único e não vou diminuir esse imposto vai ter um valor alto. Vai ser um imposto robusto. E ele vai, no final das contas, trazer uma problemática de que não vai diminuir os custos da empresa. Como é que se prevê, então, a diminuição dos custos da empresa? É a diminuição de pessoal. Infelizmente, essa visão, que eu acredito retrógrada, antiga,
de se diminuir despesas de empresa na demissão ainda é uma visão, infelizmente, do nosso empresariado e do ministro da Economia, que é uma pessoa ultrapassada na visão de economia e na visão administrativa, que infelizmente ele vem demonstrando isso com as suas atitudes, e que nenhuma delas gerou emprego, gerou renda, ao contrário. Muito antes da pandemia, a gente já tinha mais de um ano de governo e ele não havia apresentado nenhuma medida para geração disso, a não ser a informalidade. Então, infelizmente, a informalidade ela não gera impostos, não gera necessariamente solução das questões. O contrato intermitente, que é um contrato que faz com que as pessoas estejam, na verdade, empregadas sem estar empregadas, simplesmente para melhorar índices internacionais de empregabilidade. Então, a gente tem uma camada de população subempregada, uma camada de população desempregada, agora com a pandemia pior ainda, e você vai querer criar um imposto com um valor absurdo e que talvez seja difícil o pagamento da empresa. Quando você tem os 5 impostos juntos, com um valor diferente, por as dificuldades que seja, beleza. Mas você tinha, às vezes, possibilidade de discutir com os entes federativos, porque você tem impostos aqui federais como o IPI, o PIS e o COFINS, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que era municipal. Então você tinha 3 esferas de negociação, de conversa, de diálogo. Quando você fecha e vai deixar apenas uma única esfera, que esse imposto será um imposto federal, e depois vai ser distribuído, enfim, com os outros municípios, você vai ter uma grande dificuldade de organização e até mesmo de receita para muitos estados. E você vai colocar na mão do governo federal um poder econômico muito grande sobre os estados, o que nem sempre pode ser positivo. Porque vai fazer com que, muitas vezes, a corrupção aumente na medida que, para eu conseguir uma ajuda para o meu estado, para a minha cidade, eu me vendo para o governo federal. Então, você tem uma centralização do imposto, nem sempre é positivo. Talvez na questão de arrecadação, de fiscalização, pode ser que sim, mas quando você coloca isso tudo na mão de um único ente federativo, você centraliza isso e bota um poder econômico maior ainda do que a federação já tem em cima dos estados e municípios, fazendo com que, por exemplo, a própria situação que a gente vê na pandemia agora, Witzel se vê acuado judicialmente e economicamente, ele acaba liberando, no ápice da pandemia, você vê ele liberando as atividades econômicas. E a mesma coisa Crivella, tem questão de eleição, questão de economia, as questões de expressões judiciais. Você vê que logo depois que ele anunciou que estava tudo liberado, as notícias sobre Witzel pararam. Né? Pode ser que mais à frente aconteça alguma coisa, pode ser que não. Esse projeto da PEC 45, ela está tramitando na Câmara dos Deputados, tá? E ela propõe criar também um comitê gestor, né, nacional do IBES, e por meio de lei complementar, esse composto vai ser da União, dos estados, do Distrito Federal, municípios, e a ideia é que eles possam, então, gerir essa arrecadação centralizada, as atribuições, para que depois também os repasses podem ser feitos de forma mais justa. Outro problema também é que você, de novo, favorece a possibilidade de corrupção, centralizando num único órgão. Não quer dizer, gente, que o ICMS, a gente sabe que ICMS e ISS, eles são altamente impostos que têm um problema de corrupção muito grande, é verdade, mas a questão é que quando você centraliza e coloca um volume maior, a possibilidade de você estar discutindo propinas, subornos e etc. é muito maior, e você também joga isso para Brasília, né? Você tira das cidades, beleza, aí você dificulta realmente a corrupção estadual, municipal, mas você facilita a corrupção federal em Brasília. E, infelizmente, assim, a gente não cria mecanismos de fiscalização real, de transparência, que é importante na democracia, principalmente quando se fala de impostos. Transparência é essencial, publicidade é essencial para que a gente possa ter uma fiscalização real do que é feito com os nossos impostos. Bom, os impostos incidiriam sobre o consumo e seriam cobrados no destino. Então, aonde foi consumido, esse imposto seria cobrado. A base da alíquota
seria uniforme em todo o país. De novo, é um outro problema, porque a gente vai encontrar, se você fizer uma pesquisa sobre ICMS e ISS, por exemplo, você vai ver que vários estados, municípios têm bases diferenciadas, exatamente porque elas acreditam que através disso elas conseguem atrair mais serviços, atrair empresas para geração de emprego, geração de economia e geração de riquezas. Saindo daquela empresa, daquela cidade, daquele estado, o estado praticamente quebraria. Se ele se interessar para ir para outro lugar, para outra situação, seria extremamente negativo para aquela empresa, para aquela cidade. Para a empresa não faria diferença, ela iria encontrar outro lugar melhor. Bom, e aí a alíquota, ela vai acabar fazendo o que? A soma de todos esses impostos. Se, por exemplo, eu até vou ler aqui para vocês, a alíquota federal do IBIS for de 6%, a alíquota do estado de São Paulo for 12%, a alíquota do município de Ribeirão for 2%, as vendas realizadas em Ribeirão e para o município sofrerão a incidência de IBIS na alíquota de 20%. O problema é que, às vezes, quando você vê uma uniformidade disso, você vai gerar um aumento de impostos no consumo, no consumidor. Então, na verdade, muitos vêm apontando que a reforma ela vai trazer uma insatisfação popular. No momento é vendido, claro, como uma ideia maravilhosa, incrível, vamos facilitar, vamos melhorar, vamos reformar. A ideia é sempre de que reforma é uma coisa positiva, mas que depois, quando isso efetivamente for colocado em prática, vai haver um aumento de impostos na mão dos consumidores, dos cidadãos comuns, e é isso que vai. E aí, de novo, já está feito. Paciência, foi a mesma coisa com a reforma trabalhista. Eu cheguei a comentar com alguns aqui que foram meus alunos, que ela não ia gerar emprego, que ela ia gerar informalidade. A informalidade, ela diminui uma série de... Na verdade, tira, né, os benefícios trabalhistas do empregado, as garantias, a estabilidade, que não é só para o empregado, é para a sociedade e para o próprio Estado. Quando você tem um empregado que tem carteira assinada, que tem estabilidade, que tem direitos, isso traz estabilidade para a própria democracia e para o Estado de Direito. Quando você tem uma grande população em informalidade e totalmente desfavorecido e sem garantia nenhuma, a possibilidade de controle, de organização é muito pior. Até porque você está tratando de questões de sobrevivência. Tanto que a gente não conseguiu nunca fazer um lockdown, nunca conseguiu fazer um isolamento social real, porque as pessoas precisavam ir para a rua para comprar, para trabalhar, para comprar a sua comida do dia. E aí você sempre tem... E a gente hoje já é o terceiro país com mais casos no mundo e com mais mortes no mundo. Enfim, são escolhas, né? De novo, é como você vê o seu povo, é como você vê o seu trabalhador, é como você vê o país, como você vê o Estado. São visões, né? A proposta, então, também prevê a criação de imposto seletivo federal, que vai incidir sobre bens de consumo, como cigarros e bebidas alcoólicas, né? E aí já existe, claro, um imposto sobre cigarros e bebidas alcoólicas, e a ideia era aumentar os impostos sobre esses produtos, até porque eles não são essenciais. O problema da bebida alcoólica e do cigarro, eles não são realmente produtos essenciais. Mas dentro de uma sociedade, quando você pensa no aspecto sociológico, do próprio vício, eles funcionam como válvulas de escape, de estresse, de momento de descontração, de curtir, da pessoa extravasar os seus estresses, os problemas sociais, de trabalho, de vida, de família, o que seja. Então, para quantos não é importante a cervejinha do final de semana? Ou de quando chega em casa tomar a sua cervejinha. Então, quando você aumenta isso, tributa isso, dificulta ou limita isso, está dificultando o lazer de grande parte da população. Eu entendo que é extremamente triste. Eu gostaria que a nossa população tivesse outras formas de lazer, a não ser beber cervejinha e fumar o seu cigarrinho. Mas, infelizmente, para grande parte da nossa população, é o único lazer que eles possuem. E você, ao tributar esse lazer, você tira dele ou diminui dele a possibilidade de ter o único lazer que ele conseguia ter. Porque ele não tem acesso a cinema, a teatro, a galeria, a concertos, a eventos. Ele não tem acesso a parques, a esporte, a uma série de eventos culturais, porque ele está numa situação, numa cidade longínqua do interior do Brasil, numa comunidade carente, onde ele está totalmente desprovido dessas possibilidades. E então só sobra para ele a cervejinha do final de semana e o cigarrinho dele.
Bom, a PEC também tem como objetivo recuperar a base tributária, ou seja, ele quer, de qualquer forma, organizar e trazer para o Estado o poder, né, de estar verificando isso e fiscalizando isso. Isso quando eu falo Estado, União, tá? Restaurar a observância do princípio da não cumulatividade, pois prevê a ampla e imediata dedução de crédito. Outras coisas também que eles falam é que quem fez o projeto é que através dessa ideia eles estão diminuindo a incidência porque não haveria um imposto sobre o outro. Porque você pagaria apenas uma única vez. Na verdade, ele acaba trazendo isso porque os impostos continuam sendo acumulados na questão da alíquota. Enfim, você não vai pagar imposto sobre imposto, você vai pagar um imposto só com uma alíquota muito maior. Enfim, a simplificação e uniformização das alíquotas, né? E aí você vai resolver isso com o sistema, gente. Você vai fazer um sistema, um programa de software, você vai botar no computador para rodar. Uma pessoa que talvez não precisa nem ser contador vai botar ali dentro os valores e o computador vai fazer tudo para você. Para que eu vou ter contador? Tá? Eliminar as isenções e privilégios tributários concedidos de forma contrária à lei. Infelizmente, assim, a ideia dos privilégios tributários não são exatamente, inicialmente, óbvio, gente, que tem muito local, muito prefeito, muito governador, que realmente acaba privilegiando uma empresa A, B ou C, que no final não traz nenhum tipo de benefício para o país. A Dilma, como presidente, fez isso. Ela, no final do governo dela, desesperada com a crise econômica que estava se assolando, ela dá isenção tributária para uma série de empresas, acreditando que, mesmo diminuindo a arrecadação de impostos, ela conseguiria gerar emprego, isso retornaria no consumo. E não aconteceu isso. Então, necessariamente, é isso que os governantes, às vezes, não têm essa perspectiva. Hoje, necessariamente, corte de custos tributários, imunidades, isenções, o que quer que seja para uma empresa, não necessariamente vai surtir ali na frente na geração de empregos. Então, muitas vezes, se diminuiu os custos das empresas em vários aspectos, isso não causou lá na frente o retorno disso em empregos, tá? Não é assim. A não ser que você criasse, aí sim, uma vinculação. Eu te dou isso, mas você vai me dar tantos empregos durante tanto tempo. E isso não foi feito. Simplesmente foi feita, feita realmente a farra do boi, em muitos lugares, não em todos, nos lugares é feito de forma correta, em que você dá isenção, ou dá imunidade, ou dá um privilégio tributário, essa empresa vem para a sua cidade, vem para o seu estado, gera economia, gera riqueza, gera empregos diretos e indiretos e fortalece aquele local. Em outros, realmente, infelizmente, não tem, porque é a infelicidade da questão da corrupção, que é um câncer a corroer os nossos governos, né? Não é só na verdade, os governos do Brasil. Bom, um outro problema também que é apontado é que eles esperam fazer uma transição de 50 anos. Eu até olhei de novo pro slide para conferir se eu estava falando besteira. 50 anos. Eu não ia ver isso se concretizar. Ou se eu fosse ver, eu já nem talvez entender mais o que estava acontecendo. E aí, você vai ter várias fases, 20 anos, né? Em que você vai, 20 anos, depois onde você vai aos poucos, porque realmente, você fazer uma transição dessa é brusca, é complicada, é difícil, mas 50 anos não vai resolver o nosso problema a curto e médio prazo. 50 anos é um prazo longo. E aí você não veria esses benefícios da reforma. Bom, eu trouxe aqui a exposição de motivos, eu quero ler para vocês, exatamente para que eu não venha acrescentar nada além do que aqueles que criaram a lei disseram. Eles vão dizer como justificativa: o modelo busca simplificar radicalmente o sistema tributário brasileiro, sem, no entanto, reduzir a autonomia dos estados e municípios e manteria o poder de gerir receitas através da alteração das alíquotas do IBIS. E aí você teria aquele comitê gestor que conseguiria fazer isso e fiscalizar isso. A proposta traz ainda, como justificativa para a reforma, a profusão de alíquotas e a absurda quantidade de exceções, benefícios fiscais, regimes especiais que caracterizam o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS e o ISS, sugerindo alíquotas mais uniformes
e a impossibilidade de exceções, isenções e benefícios fiscais a qualquer setor. O problema é você ver a floresta pegando fogo, você gritar assim, fogo na floresta. Aí alguém fala, vamos resolver esse problema de fogo de floresta, que são problemas de acabar com todas as florestas. É muito assim, você realmente saber que isso é um problema, que isso tem que ser mudado, isso não pode continuar assim, beleza. Mas a solução tá matando, matando tudo. Não mata só o problema, mata tudo ao redor. Então, você impossibilitando isso, você talvez vá afastar ou tirar algumas empresas, porque elas vão ter um custo. Por exemplo, você botar uma empresa no interior do Brasil, numa pequena cidade, você vai trazer um custo de transporte, um custo grande de logística, distribuição, e que talvez para ela praticamente não interessaria. Mas ela vai para lá por quê? Porque ela tem uma alíquota, ela tem privilégio fiscal, ela vai para lá interessante. E aí, o que ela faz lá? Dá dinheiro, gera riqueza, gera emprego, como eu já falei. Bom, a outra justificativa é a não cumulatividade e a cobrança em todas as etapas da produção e comercialização. Aqui o objetivo é a compensação do imposto devido em cada operação com aquele que incide nas etapas anteriores, pretendendo-se evitar o acúmulo dos créditos tributários. Ainda, como justificativa, o imposto para bens e serviços, sendo um tributo federal, impacta na sistemática do Pacto Federativo, ainda que, segundo os apoiadores da reforma, não tire a autonomia dos entes federativos, ele centraliza com a União a criação das alíquotas de referência, além do controle de arrecadação e distribuição do IBIS, tirando dos estados e municípios essa independência que se refere o ISS, o ICMS e o ISS, o que faz com que realmente estados como Rio de Janeiro, São Paulo, que são estados que têm grande arrecadação de ICMS e nos seus municípios também de ISS, principalmente nas capitais, vão perder o controle disso. E, novamente, você está tirando o poder econômico do governador. Você vai retornar com esse poder? Ou esse governador vai ficar na mão do presidente para fazer o que ele quer? E aí você vai ferir o princípio federativo, onde tem que haver autonomia. Porque a gente já não tem uma grande autonomia. A nossa federação, ela tem uma autonomia muito relativa. A divisão constitucional de competências, beleza, existe. Mas quando você diminui, você está diluindo de tal forma que você vai colocar, talvez até mesmo o princípio federativo em xeque, para que ele possa executar as competências constitucionais de serviço que ele tem que prestar, como educação, como saúde, como segurança, infraestrutura, que vai cair na mão do Estado e município lá na frente. Mas o federal está aqui segurando a grana. Aí complica, né? Aí quando você tem um governador opositor, ou um governador que você acha que ele vai ser um concorrente seu, você tira a grana dele e ferra com o Estado dele, e ferra com o governo dele. E ferra com a população. E às vezes você não pode ver nem às vezes a competência que ele poderia ter para realmente gerir o Estado, porque ele teve a sua administração completamente sequestrada, porque não havia recurso. Podia até ser muito competente como governador. Esse vai tirar um poder muito grande. Isso é uma coisa muito complicada. A centralização do IBS pela União e ponto nefrálgico da proposta, porque atinge diretamente o Pacto Federativo, e foi o que eu acabei de falar, e na opinião de muitos é inconstitucional, uma vez que tira dos estados, Distrito Federal e municípios sua autonomia para tributar, pois competirá à União estabelecer alíquotas e referências, às quais os estados e municípios poderão igualar ou majorar suas alíquotas singulares por lei ordinária, mas não poderão reduzir a alíquota federal, por outro lado, ao entendimento pela constitucionalidade da PEC, pois esta estaria mantendo a autonomia dos entes federativos, já que eles continuariam com tal prerrogativa. E teriam a participação no comitê, né, de fiscalização do IBIS.
Bom, outro aspecto importante que se critica sobre a PEC 45 é a cobrança predominantemente no destino. Isso significa tributar onde efetivamente se dá a posse da coisa. Tenha sido a operação realizada por meios físicos ou virtuais, a tributação é feita onde se dá a efetiva posse do bem ou a prestação do serviço, independentemente da localização do fornecedor. E aí, muito hoje é centrado o consumo nos grandes centros, gente. É o grande centro que vai consumir, principalmente o quê? Os bens que são supérfluos, né? Os não essenciais, fora de cesta básica. Tecnologia, entretenimento, serviço, dentista, advogado, contador, fisioterapeuta, médico. Os grandes centros que vão ter shoppings, lojas, supermercados, estão nos grandes centros, né? E quem já viajou ao interior do Brasil, você vai ver que o consumo e que é muito mais simples, tem muito menos possibilidades, né? Tá muito mais ligado às questões básicas do Brasil. Não que não tenha, existe, mas o grosso do que se consegue consumir, até pelo tamanho da população e pelo poder aquisitivo da população, está nos grandes centros. A unificação e ampliação da base de cálculo, a base de cálculo do tributo, será a operação de venda ou a prestação de serviço. Aqui não há possibilidade de diferenciação de alíquota em razão da seletividade ou de outra característica do produto ou do serviço. Assim, a sua uniformização e o fim de categorias de produtos e serviços. O IBIS incidirá também sobre bens intangíveis como marcas, patentes, direitos autorais, locação de bens e o que de fato amplia sua base de cálculo. Ou seja, nós vamos ter outras coisas que não eram tributadas, agora tributadas. E adivinha para onde que vai esse custo? Então foi o que eu falei. Isso pode gerar para o governo um aumento de arrecadação, mas esse aumento de arrecadação não vai sair diretamente da empresa. Isso vai ser diluído com o consumidor final, fazendo com que o produto aumente seu preço. E aí você tem que se perguntar, será que é o momento de fazer isso diante de uma pandemia onde ninguém tem dinheiro? Porque aí você não consegue consumir, e aí não consumindo, acabou, né? Bom, a outra crítica é a criação de imposto seletivo federal. Então, como citado anteriormente, pretende-se ampliar a competência residual da União, permitindo que esta crie, ao que parece, por lei ordinária, impostos seletivos com finalidade extrajudicial destinados à Seguridade Social, financiamento de programa de seguro-desemprego e programa de desenvolvimento econômico, incluindo financiamento do setor produtivo, de regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, de fundo. E essa prerrogativa preocupa porque ela amplia a capacidade tributária da União sem qualquer contrapartida dos estados, Distrito Federal e municípios. E ainda, gente, de novo, concentrando riqueza na mão de um único ente federativo. Você está descentralizando completamente a administração, ferindo a questão de autonomia e tirando, esvaziando o poder, e que vai muitas vezes gerar problemas. É que, na verdade, assim, quando você às vezes controla ou tenta de uma forma diminuir corrupção dos pequenos funcionários, que não é errado, tem que ser feito realmente, mas você acaba, para isso, tirar daqui, mas joga lá para cima, você aumenta, inclusive, o poder de corrupção para valores muito maiores. Você vê que, muitas vezes, um político e um empresário podem fazer um estrago muito maior do que um comerciante, um fiscal. Todos eles são prejudiciais, eu não queria que nenhum deles existisse, mas quando você centraliza isso, você aumenta a possibilidade de grande corrupção e de grandes rombos na economia dos estados, municípios e até mesmo da União. Outro ponto importante salientar é que ela vai trazer esses períodos de transição de 10, 20, até chegar a 50 anos, para completar todo esse processo de reforma tributária, para no final a gente dizer, oba, resolvemos nosso problema, vida resolvida. Tá vendo só como estava ligado o telefone? Para ver se a coisa está resolvida e a coisa se encaminhou. Eu trouxe aqui dois grandes doutrinadores, o Arada, que a gente já falou dele, e o Granda Martins, ou Ives Grandas, como a gente, o Ives Granda, que a gente vai reforçar. Eu até botei em negrito aqui para você que eles vão trazer que a PEC 45 vai aumentar impostos. E vai aumentar imposto principalmente para o cidadão, para a pessoa física.
Os produtos agrícolas que atualmente não são sujeitos ao IPI seriam agora taxados por IPI, o que vai aumentar o preço de produtos agrícolas, de cesta básica, serviços tradicionais como advocacia, contabilidade, dentista, fisioterapeuta, vão ter acrescido seu percentual de ICMS e de IPI e também de ISS. E algumas alíquotas vão aumentar de 25% para 300%. O que ou vai diminuir o consumo que esse advogado, fisioterapeuta, contador, esse dinheiro que ele vai receber, porque ele vai gastar muito imposto. Ele não vai conseguir dividir isso com o seu cliente, porque quem é que consegue pagar 300% de aumento de imposto? Você vai ter menos gente consumindo esse serviço, simplesmente menos gente no dentista, procurando advogado, procurando contador, e cada um dando o seu jeitinho, fazendo. Assiste um vídeo da internet aí, faz, e depois pega uma assinatura de alguém, você paga a assinatura. E o que vai gerar problemas, né, na área também do autônomo. De novo, é o problema de não ver o todo. Será que a gente está no momento agora de aumentar imposto de autônomo? Bom, o impacto será maior ainda, podendo chegar a quase 700%, pois será adicionado não só o equivalente ao IPI e ICMS, mas também ao PIS/COFINS, que eles não pagavam antes. Bom, principais críticas ofensa ao Pacto Federativo, concentração de competência e de poder econômico na mão da União, a manutenção da carga tributária para as empresas, principalmente, e aumento da base tributária de carga tributária para a população, aumento de base de hipótese de incidência, adoção do sistema tributário regressivo em detrimento do princípio constitucional da capacidade contributiva. Outra coisa que é importante falar, ele não pensa em capacidade contributiva. Inclusive, quando você cria alíquotas diferentes, você também está pensando no seu cidadão. Então, o poder aquisitivo no Rio de Janeiro e São Paulo é uma coisa. Quando você vai para o interior do Brasil, é outra. E você querer que esse cara pague a mesma carga tributária chega a ser injusto. A reforma tributária pontual e relativa apenas a impostos de consumo e não vai trazer grande diminuição do número de impostos que a gente tem, por exemplo. Vamos continuar com um monte de impostos ainda. Bom, eu vou deixar a PEC 110 para um próximo vídeo, tá bom? A gente vai depois falar sobre a PEC 110, que ela também vai trazer outras ideias. Ela é muito parecida, mas ela vai trazer, ao invés de 5, 9 impostos. E vamos falar sobre ela no próximo vídeo, porque esse aqui já tá ficando muito longo, tá bom, pessoal? Ótima semana para vocês, estudem, ouçam o vídeo, leiam os livros, pesquisem na internet, façam o trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só postar no Google Sala de Aula, o mais rápido possível eu vou responder. Como vocês estão vendo, eu tive problema de tendinite, eu tenho 4 hérnias no pescoço, estão tudo localizado no pescoço, e eu tenho artrose no ombro e tendinite. E eu fiquei muito atacada, porque esse negócio de home office e a minha ansiedade, eu quero fazer tudo, eu realmente tenho muitas turmas. E a coordenação, que agora eu estou coordenando o curso de Direito da Unicebe e da Simons, ainda coordeno a CPA, então é um volume de trabalho muito grande, e às vezes eu fico no computador 14, 16 horas por dia, e eu já tenho realmente esses problemas, e às vezes a gente não consegue contornar, né, as dores pelo excesso de trabalho. Mas tô melhor, tomei medicação, fiquei de repouso alguns dias, por isso a minha ausência na semana passada, mas eu peço a compreensão de vocês e a gente vai continuar então aqui, tá bom, pessoal? Um grande beijo pra todo mundo, saudade de vocês, tô doida pra voltar pra sala de aula, pra poder ver todo mundo, não sei se a gente vai poder se ver, se abraçar e falar muito de perto ainda mesmo depois que a gente retornar, mas continuem em casa, continuem estudando, continuem se esforçando, que a gente vai conseguir ultrapassar esses momentos difíceis, tá bom? Um grande beijo pra todo mundo e tchau, tchau!